Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pet Mecânica UFES. E hoje eu vou estar ensinando para vocês um pouquinho sobre derivação implícita. A gente tem que as funções já vistas até agora podem ser descritas expressando uma das variáveis em termos da outra, ou seja, uma variável dependente e outra livre. Com as funções abaixo, nós temos as funções explícitas que foram vistas até agora. A gente tem, por exemplo, y igual a seno de x, que é uma função senoidal. Nós temos o y do lado da igualdade e o x do outro. Nós também temos um polinômio, y igual a x ao quadrado mais 2x mais 2. E a outra função, x seno de x. Todas essas funções a gente tem y em termos de x. No entanto, essas outras funções que são mais complicadas de serem escritas, que são as funções implícitas, que elas têm ambos os termos do mesmo lado da igualdade. Aqui a gente tem a equação de um círculo, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25. E x ao cubo mais y ao cubo igual a 6xy. Essas funções da esquerda, que são as funções explícitas, a gente já viu como se deriva elas. No entanto, essas funções implícitas, a gente consegue sim escrever elas da forma explícita. No entanto, ia ficar um termo muito difícil de derivar. Vou mostrar para vocês explicitando y em termos de x de uma função de um círculo, que seria o x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25. Esse termo poderia ser escrito como y igual a 25 menos x ao quadrado raiz e mais ou menos. O que a gente fica com duas funções. A gente ficaria com essa função e com essa função. Seria a parte superior do círculo e a parte inferior do círculo, formando dois semicírculos. Como vocês podem ver, essas expressões são expressões muito complexas para serem derivadas na mão. Mas felizmente, não há necessidade de resolver uma equação para y em termos de x para encontrar a derivada. Em vez disso, nós vamos usar o método da derivação implícita, que consiste em derivar ambos os lados da equação em termos de x. Exemplo 1. Vamos lá, vamos derivar a função do círculo anterior, que é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25. Se a gente fosse fazer igual antes, se a gente fosse isolar o x, nós iríamos ter uma expressão muito complexa. A gente teria que derivar duas funções, colocar a raiz entre parênteses, que ficaria equivalente. Depois derivar a função de fora, multiplicar pela derivada de dentro. Ia ficar uma coisa muito complexa, muito rebuscada. No entanto, a gente tem a derivação implícita. O que a gente faz? A gente escreve a equação e a gente deriva ambos os lados da equação. Nós iremos ter d dx de x ao quadrado mais y ao quadrado igual a d dx de 25. A gente sabe que a derivada de uma constante é zero. A gente vai ficar com d dx de x ao quadrado mais d dx de y ao quadrado igual a zero. Sabendo que o y é uma função de x, a gente pode aplicar a regra da cadeia. Vamos ficar então que d dx de x ao quadrado mais, vai ficar derivado de fora em relação a x, vai ficar d dy vezes a derivada de dentro em relação a y. Vai ficar 2y dy dx igual a zero. Vamos ter então que d dx de x ao quadrado mais essa função aqui. A gente sabe que o y ao quadrado é uma função de x. Então a gente aplica a regra da cadeia. Vai ficar então a derivada do de fora em relação a y vezes a derivada do de dentro em relação a x. Isso aqui é a mesma coisa que d dx. Se vocês pararem para analisar aqui, corta esses dois, d dx igual a zero. O que a gente tem então? A derivada daqui todo mundo já conhece. Vamos ter então 2x mais a derivada do y em relação a y, 2y vezes
o dy sobre dx igual a zero, que é exatamente o que a gente queria descobrir. A gente subtrai o 2x de ambos os lados e divide o 2y de ambos os lados. Assim a gente consegue isolar o dy dx. Então a gente vai ter que dy dx vai ficar igual a menos 2x sobre 2y, que é exatamente igual a menos x sobre y. Pronto. Aí você parar para pensar. Nossa, mas essa derivação de funções implícitas não vai ser tão útil assim, vai? No entanto, a gente tem também que lembrar que além das funções trigonométricas, a gente tem as funções trigonométricas inversas, que seriam, por exemplo, y igual a seno de x menos 1, que é equivalente ao arco seno de x. Ou também y igual a tangente a menos 1 de x, que é equivalente ao arco tangente de x. Normalmente a gente não teria as ferramentas para conseguir calcular essas derivadas. No entanto, com o conhecimento de derivações implícitas, a gente consegue resolver facilmente esse problema. Vamos fazer um exemplo aqui agora. A gente tem que y igual a seno menos 1 de x, que também seria equivalente ao arco seno de x. Pelas propriedades trigonométricas, a gente tem também que isso daqui seria equivalente a x igual a seno de y. Só que a gente quer a derivada em relação a x, dy dx. A partir daqui, a gente deriva implicitamente ambos os lados da igualdade. Vamos ter d dx de x igual a d dx de seno de y. A gente deriva o lado esquerdo, vai ser 1 igual. A gente já sabe como que se faz isso daqui. Vai ser a derivada aplicando a regra da cadeia, dy de seno de y vezes dy dx. Isso daqui vai ser exatamente igual a cosseno de y dy dx. A gente também poderia colocar que dy dx fosse igual a y'. Fica mais fácil de escrever na maioria das vezes. Então a gente teria que o y' vai ser igual a 1 sobre o cosseno de y. Só que a gente quer a derivada em termos de x, correto? Aplicando a regra da trigonometria, a gente tem que o cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. Ou então cosseno é igual a 1 menos seno ao quadrado. Só que o que a gente tem? A gente tem que na função original, x é igual a seno de y. Então isso daqui vai ser equivalente a 1 menos x ao quadrado. Então a gente vai ter que o y' vai ser igual a 1 sobre a raiz de 1 menos x ao quadrado. Vamos fazer mais outro exemplo. Nessa função aqui, a gente tem que y igual a tangente a menos 1 de x, que vai ser exatamente igual a x igual a tangente de y. A gente deriva ambos os lados da igualdade, vai ficar 1 igual a derivada da tangente a secante ao quadrado. A gente isola o y'. Agora, para escrever isso daqui em termos de x, a gente vai ter que secante ao quadrado menos tangente ao quadrado é igual a 1. Isolando a secante, nós iremos ter 1 mais tangente ao quadrado.
E o que a gente tem? A gente tem que o tangente de y é igual a x. Vamos ficar então com 1 mais x ao quadrado. Substituindo na equação, vamos ter 1 sobre a raiz de 1 mais x ao quadrado. E a partir disso, foi construído uma tabela das funções trigonométricas inversas, igual à tabela das funções trigonométricas normais. A gente tem a derivada do seno a menos 1, cosseno a menos 1, tangente a menos 1, cossecante a menos 1, secante a menos 1 e cotangente a menos 1. Que são geralmente as principais funções que são mais utilizadas nos cálculos. Essas funções, por agora, não vão ser muito úteis, mas na hora de, quando a gente for aprender integração, a maior parte dos problemas que envolvem frações igual da tangente menos 1, 1 sobre 1 mais x ao quadrado, a gente já tem que a derivada de tangente menos 1 é igual a isso. Então já vai facilitar muito mais na hora de integrar. Vamos fazer agora 3 exercícios para meio que ter uma demonstração de como isso é aplicado em outras funções. A gente vai ter y igual a 1 sobre seno a menos 1 de x. Nós iremos então derivar de ambos os lados. Vamos ter dy dx vai ser igual. Isso daqui é uma fração, então a gente vai ter que aplicar a regra do quociente. Vai ser a derivada do de cima vezes a derivada do de baixo. A derivada do de cima é 0, menos a derivada do de baixo vezes a de cima. A gente já tem na tabela lá que a derivada do seno a menos 1 vai ser igual a 1 sobre a raiz de 1 menos x ao quadrado. Tudo isso sobre o de baixo ao quadrado. Vamos ter então menos 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado vezes o de baixo, que é seno. Então a gente vai ter que a dy dx em termos de x vai ficar igual a menos 1 sobre seno a menos 1 de x ao quadrado vezes a raiz de 1 menos x ao quadrado. Relativamente simples, que para resolver essa função, derivar essa função, a gente precisou dos conhecimentos de derivação implícita e da regra do quociente, que já foi ensinado aqui no canal. Vamos para o segundo exercício. Aqui a gente vai ter a função y igual a x vezes cosseno a menos 1 de x. Para resolver essa função, a gente vai precisar dos conhecimentos de derivação implícita e da regra do produto. Então a gente vai ter que dy dx vai ficar igual a derivada do primeiro termo vezes o segundo, mais o primeiro termo vezes a derivada do segundo. Aqui na tabela nós temos o valor de menos 1 sobre a raiz de 1 menos x ao quadrado. Vamos ter então que a derivada dessa função vai ser cosseno a menos 1 de x menos x sobre a raiz de 1 menos x ao quadrado. Relativamente simples. Vamos agora para o nosso terceiro e último exercício. Aqui a gente vai ter que aplicar a regra do produto igual na questão anterior e as regras de derivação implícita. Vamos então derivar um lado da igualdade, depois o outro. Vamos ter Euler de y vezes seno de x vai ser a derivada do primeiro, que é Euler de y, vezes o y', vezes a segunda função, seno de x, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Vamos ter Euler de y vezes a derivada, que é cosseno de x. Derivando o outro lado da igualdade, vamos ter 1 mais, de novo, regra do produto. Derivada do primeiro vezes o segundo vai ficar 1 vezes y, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, que vai ficar x vezes 1, que é a derivada do y em relação a y é 1, vezes y'. Vamos ter então y' vezes Euler de y, seno de x, mais Euler de y, cosseno de x, igual a 1 mais y mais xy'. A gente tem, como já foi falado anteriormente, né, que o y' é igual a dy dx, que é a derivada. Então a gente vai ter que isolar esse cara. Vamos então diminuir ambos os lados essa expressão aqui. Pode ser essa daqui também, não tem problema. Vamos ter então y' Euler de y seno de x menos xy' igual a 1
mais y menos Euler de y cosseno de x. O que eu fiz aqui? Eu joguei esse carinha para o outro lado, esse daqui para o lado de cá, e isolei o y'. Vamos lá. Y' vai ser igual a Euler de y seno de x menos x igual a 1 mais y menos Euler de y cosseno de x. Dividindo essa expressão de ambos os lados da equação, vamos ter que o y' vai ser igual a 1 mais y menos Euler de y cosseno de x sobre essa expressão, que é Euler de y seno de x menos x. Portanto, foi derivado essa expressão inteira utilizando a regra do produto e derivação implícita. Esse foi o vídeo de explicação sobre a derivação implícita. É muito importante que vocês pratiquem e caso tenha alguma dúvida ou alguma sugestão para vídeos futuros, deixem um comentário que nós iremos responder. Deixe um like, se inscreve no canal e até a próxima.